A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Bom dia para você. Bom, podemos estar aqui essa manhã para adorarmos e bendizermos o nome do nosso Pai. Estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para adorarmos o nome do nosso Senhor, para bendizermos o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Você me informa aí como está o áudio, se está todo mundo me ouvindo. Está dando aí para ouvir legal, né? Para a gente poder estar todo mundo alinhado. Bom dia para você, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Hoje a sorte caiu para mim. Aleluia. Sou eu que estarei aqui com os irmãos, trazendo aí um pouquinho da palavra do Senhor, né, para nós aprendermos e meditarmos naquilo que o Senhor ele tem nos instruído, nos capacitado, nos orientado. Dá uma aumentadinha aqui no som para ver se fica um pouquinho melhor. Glória a Deus, que bom. Só está dando retorno ali do áudio, está bacana. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Coisa boa. Estamos aqui na EBD, podermos aprender um pouco da palavra do Senhor, né? E Deus tem nos dado a oportunidade de enriquecermos o nosso conhecimento. O favor do Senhor tem sido sobre as nossas vidas. Deus ele tem nos abençoado grandiosamente e com certeza nós teremos a oportunidade de crescer em Deus, né? Bom é estudar a palavra do Senhor, bom é estar diante de Deus, bom é podermos adorar o nosso Pai. E nós estaremos hoje desenvolvendo aqui a nossa Escola Bíblica Dominical em cima de um tema importante para a igreja, né? Para cada um de nós, tendo em vista que semana passada o Fernandinho falou sobre a igreja de uma maneira geral, muito bacana, e nós vamos ver alguns desafios, algumas lutas, algumas guerras que muitas vezes a igreja enfrenta, e nós temos que enfrentar de cabeça erguida e, obviamente, contar com a graça de Deus para que nós sejamos vencedores em Cristo Jesus. Então, nós falaremos hoje sobre os inimigos da igreja. Estaremos tratando aqui sobre os inimigos da igreja e realizando, obviamente, dentro da palavra de Deus, contextualizando, dentro daquilo que o Senhor ele tem nos instruído, para que nós estejamos atentos a respeito dos desafios, das dificuldades que nós encontramos no nosso dia a dia e, obviamente, como nós podemos vencer esses inimigos, né? Como nós podemos ter a oportunidade de sagrarmos vencedores diante das lutas e das dificuldades que esses inimigos eles trazem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui tentando estar alinhado com os comentários para a gente não ficar aí perdido ou alheio ao que os irmãos estão colocando aqui para nós, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, a gente já vai iniciar.
Bom, vamos lá. Os inimigos da igreja. Né? Obviamente, nós sabemos que a igreja, sendo constituída pelo Senhor, né, dentro de um planejamento de Deus, nós sabemos que, como toda instituição, ou como tudo aquilo que Deus faz, nós enfrentaremos algumas resistências. E precisamos, obviamente, estarmos inteirados sobre essas lutas que nós enfrentamos, né? Então, tomando por base o que Martinho Lutero falou, né, ele trouxe para nós a informação de que nós teríamos 3 inimigos básicos, né? E fez alguns estudos, alguns levantamentos a respeito desses inimigos que existem diante da igreja. Então, ele nos orientou que existem uma batalha tripla, que é contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa carne. Então, nós enfrentamos batalhas, esses seriam os 3 inimigos básicos da igreja, né? O mundo, a nossa carne e o diabo, Satanás. E, obviamente, nós sabemos que esses inimigos são terríveis e acabam trazendo, com certeza, muitas dificuldades para a vida da igreja de uma maneira geral. E como nós vivemos para agradar a Deus e travamos, obviamente, uma batalha constante contra esses 3 inimigos. Parte do nosso processo de santificação, de conhecimento de Deus, de crescimento espiritual, provém dessas batalhas que nós enfrentamos. Obviamente, para nós crescermos, em alguns momentos, de repente, a gente até perde uma batalha ou outra, mas nós não perdemos a guerra. Mas nós precisamos aprender a triunfar contra esses inimigos. Cada um de nós tem consciência, sabe o quanto é difícil a gente viver, né, a gente lutar, conquistar vitórias sobre esses inimigos. Mas nós temos a certeza de que em Deus nós conseguimos lograr êxito nessas batalhas que nós enfrentamos cotidianamente. O Senhor, ele tem feito a sua igreja vencer, ele tem feito a sua igreja avançar. A própria palavra do Senhor, né, nos mostra que nós seríamos vencedores nas lutas, nas guerras que o inimigo proporia para nós, né? O Senhor já nos alertou de que a igreja ela passaria por lutas, por dificuldades. Então, nós não podemos nos espantar em relação a essas batalhas que surgem nas nossas vidas, no nosso cotidiano, mas precisamos estar atentos para podermos vencer cada uma delas. A palavra do Senhor nos mostra que lá opa! Espera aí, gente. Voltou. Ô, glória. A palavra do Senhor nos mostra que há um texto, né, que fala para a gente lá em Mateus capítulo 16, 18 ao 20, o seguinte, ó. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o Senhor prometeu que nós estaríamos tendo batalhas, mas que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja do Senhor. Então estão aí os nossos 3 inimigos e nós estaremos vendo cada um deles aí separadamente dentro desse tempo que nós temos. Tá bom? O primeiro inimigo que nós vamos ver é o diabo. O diabo vem da palavra grega diabolos, que significa caluniador. E sabemos nós que caluniar é fazer uma afirmação falsa ou desonrar a respeito de alguém, né? Então, quando a gente fala alguma coisa que é falso,
a respeito de alguém, ou quando a gente desonra essa pessoa. E o diabo, tendo aí esse significado, ele é um caluniador. Nós também encontramos Satanás ou Satã. Satã vem do hebraico e Satanás vem do grego. Ambos significam adversário. E nós, obviamente, sabemos que o inimigo ele tem sido adversário do Senhor desde os primórdios da humanidade. Ele já estava lá no Jardim do Éden, lutando contra a criação de Deus, né? E sabemos que como resultado dessa investida do maligno, o mundo acabou caindo em pecado e nós experimentamos hoje uma dificuldade muito grande, uma luta muito grande, por ocasião das investidas malignas. Um dos fatos mais sérios sobre a vida é que todos nós temos esse inimigo sobrenatural. Ele não esquece, não abandona, não deixa um de lado para investir em outros. Ele investe em toda a humanidade de uma maneira geral. Se nós pensarmos que em algum momento nós nos destacamos como servos do Senhor, se a gente tem uma vida de santidade, se a gente tem uma vida de oração, se a gente tem uma vida mais voltada para Deus, obviamente ele investirá um pouco mais na vida dessa pessoa. Mas, de uma maneira geral, toda a humanidade ela sofre com as investidas do maligno. Todos nós temos o diabo como nosso inimigo sobrenatural. E a intenção dele é causar dor. O prazer dele é nos tornar cegos em relação à palavra de Deus, nos tornarmos tolos, miseráveis. E isso não apenas aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Sabemos que existe um lugar preparado para ele e a intenção dele é levar o máximo de pessoas para o lugar que já está designado para ele e que não foi preparado para nós. Então, por isso que nós pregamos a palavra e anunciamos o reino de Deus, para que ele não consiga lograr êxito, né, nessa investida dele de levar pessoas para onde será o seu destino por toda a eternidade, um lugar de dor, de ranger de dentes, um lugar de sofrimento, um lugar de angústias, um lugar onde as pessoas, infelizmente, viverão sofrendo por toda essa eternidade. Então, é importantíssimo, é imprescindível que nós estejamos ligados, né, para que nós não venhamos cair nas amarras de Satanás e, obviamente, passarmos por sofrimentos que são, diante de Deus, evitáveis. A Bíblia identifica como o grande dragão, a antiga serpente. A Bíblia o identifica como diabo, Satanás, o sedutor. Está lá em Apocalipse 12, do 9 ao 10, nós vamos ver umas dessas atribuições. Lá também, em João 12, 31, diz que ele é o príncipe deste mundo e o Deus desse século, segundo 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Segundo Apocalipse 20, 10, ele certamente será derrotado de uma maneira definitiva. Nós precisamos ter em mente que ele já é derrotado, que ele já é alguém condenado. E por ser condenado, ele quer levar o máximo de pessoas a essa condenação juntamente com ele. A hora dessa condenação definitiva, onde ele não conseguirá mais interferir nesse mundo, ou no mundo, na vida das pessoas, ainda não chegou. Então, enquanto esta hora não chega, nós precisamos estar atentos para que nós não venhamos cair nas suas amarras, nas suas astutas ciladas. Diz a palavra que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Então ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso a gente percebe que verdadeiramente ele é um sedutor, e como sedutor que ele não vem trazendo algo que tenha a aparência de ser ruim, ou algo que pareça ser maléfico para nós. Ele é o pai da mentira. Tudo que ele apresenta tem uma característica, tem uma aparência, melhor dizendo, de verdade. Mas quando a gente observa por trás as intenções, quando nós observamos a maneira dele agir, a maneira dele fazer as coisas, nós percebemos que ele é o pai da mentira. Lá em João capítulo 8, versículo 44, a palavra de Deus diz para nós, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, uma coisa que ele sabe fazer muito bem é mentir. Por isso que tem muitas pessoas que acabam caindo nessas astutas ciladas do diabo, porque ele sabe muito bem como o envolver. E aí ele leva pessoas para falsas religiões, para falsos ensinos, introduz algumas coisas na igreja, trazendo toda o enfeite de ser uma verdade. Mas quando realmente a gente percebe o que aquilo ali traz para a igreja, nós vemos que é uma grande mentira diabólica e que, infelizmente, acaba conduzindo, arrastando algumas pessoas para as suas tramas, de maneira que as pessoas muitas vezes se afastam de Deus. A gente vê como exemplo lá no Jardim do Éden. E as mentiras dele são muito sorrateiras, né? A gente vê no Jardim do Éden, quando a serpente chega lá para falar com Eva, o diabo, ele deturpa a palavra do Senhor e acaba mostrando para Eva, e ela acaba assimilando aquilo ali, que na concepção que ele trouxe, que aquilo ali não seria algo maléfico, que não traria prejuízo, né? E Eva foi tão enganada, porque o Senhor falou que eles morreriam, mas quando ela come aquele fruto e ela não morre, ela oferece a Adão, porque ela tinha percebido que ainda estava viva. Então, era uma mentira, porque a morte, ela acabou vindo, uma morte física, não naquele momento, mas anos depois, e também a morte espiritual, porque a humanidade naquele momento se afastou de Deus. Quando ele chega para tentar a Jesus, ele também usa da palavra tentando deturpá-la, inserindo algumas sutis, com muita sutileza, ele introduz ali uma falsa verdade dentro daquilo que ele apresenta para o Senhor Jesus. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque ele não vai aparecer para a gente dizendo ou tentar trazer alguma coisa para nós. Quando eu falo aparecer, não fisicamente, mas aparecer no sentido de trazer as suas mentiras, né? Ele não vai trazer a mentira dele, principalmente se a gente estiver antenado, de uma forma escandalosa, vai ser com muita sutileza, para que nós venhamos cair nas suas investidas malignas. Uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é que ele... Só um minutinho que saiu aqui. Espera aí, irmão, só um minutinho, deixa eu acertar aqui o negócio aqui, que deu ruim. Agora acho que foi. Beleza. O diabo também cega a mente dos incrédulos. Incrédulos são aquelas pessoas que não creem. Por isso que nós vemos muitas pessoas que não acreditam naquilo que nós falamos, que têm dificuldade de compreender.
E a gente às vezes fica encucado e a gente se pergunta, meu Deus, como é que essa pessoa não acredita no que nós estamos dizendo? Como é que está tão claro como água cristalina? Mas nós precisamos ter em mente que um dia também nós estávamos cegos no nosso entendimento. Né? O Deus desse século, diz lá em 2 Coríntios 4,4 o seguinte, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade. Ele nos impede, ou ele impede os incrédulos de verem o tesouro, a maravilha do Evangelho. Ele permite, muitas vezes, até que nós vejamos os fatos, as provas, mas não a preciosidade. Por isso que tem muita gente que até às vezes fala assim, meu pai é da igreja, minha mãe é da igreja, não sei quem é da igreja, eu amo os evangélicos, eu amo as pessoas da igreja, mas a pessoa não consegue estar lá, por quê? Porque ela ainda não conseguiu alcançar a preciosidade do evangelho, o que o evangelho, o que a palavra de Deus, o que o Senhor ele pode trazer para a vida dessa pessoa. Isso por quê? Porque o diabo cegou a mente de quem não crê, né? Em Cristo Jesus. A pessoa às vezes vê alguém do lado dela recebendo um milagre, às vezes ela mesma recebe algo da parte de Deus, mas não consegue alcançar a magnitude do que é viver o Evangelho de Jesus na sua vida. É por isso que a igreja, nós precisamos orar para que Deus abra a mente das pessoas, para que Deus ele capacite as pessoas a entenderem aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo anunciado, aquilo que está sendo dito, para que o inimigo ele não venha cegar a mente de quem é incrédulo. Uma outra coisa que nós vemos é que o diabo, ele tem servos que... Aliás, ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, 13 e 15, Paulo diz que algumas pessoas se identificam como apóstolos sem realmente ser. Ele explica o seguinte, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, se o inimigo de nossas almas, o diabo, o caluniador, Satanás, o adversário, ele se transforma em anjo de luz, obviamente nós vemos pessoas inseridas, isso durante toda a história da igreja nós vamos perceber, pessoas que se inseriram, pessoas que se inserem, até mesmo nos dias de hoje, dentro das igrejas enviadas do maligno, da parte de Satanás. E detalhe, irmãos, hoje em dia existem pessoas que têm consciência disso, que se infiltram propositalmente. Há aquelas ainda que, acreditando ter se convertido, são ainda agentes do inimigo. Mas o importante é termos em mente que essas pessoas, elas vão trabalhar em prol daquilo que é a vontade do inimigo. Satanás ele tem servos que professam uma quantidade de verdade suficiente para entrar na igreja, né? E dentro da igreja ensinam o que Paulo chama de doutrina de Satanás, doutrina de demônios, que está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Jesus diz que eles serão lobos disfarçados de ovelhas. Mateus 7, versículo 15. Em Atos 20 e 30, diz que eles não pouparão o rebanho, mas arrastarão as pessoas para a destruição. Sem o dom de Deus de discernimento, nosso amor será degenerado em estupidez. É importante, irmãos, que a igreja tenha esse dom de discernimento. É importante que nós, homens e mulheres de Deus,
Às vezes a gente se preocupa muito com o dom de profecia, a gente quer o dom de falar em línguas, mas existem outros dons que são proveitosos para a obra do Senhor, para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor. E dentre eles, um que é extremamente proveitoso é o dom de discernimento. Se não me falha a memória, foi o pastor Alain que falou sobre os dons espirituais, né, na semana retrasada. Teve um dia aí que ele falou, não me lembro o dia certo não. Mas está aí, você pode, inclusive lá na playlist lá da EBD, que está lá sobre os dons espirituais, o dom de discernimento, que é importantíssimo a gente distinguir, discernir quem é que está falando, quem é que está agindo. Já tive a oportunidade de estar em cultos onde a pessoa estava aparentemente sendo tomada pelo Senhor, mas era justamente o diabo, era o inimigo de nossas almas, né? E foi repreendido ali naquela hora. Colocamos a mão na cabeça da pessoa. Eu conheço pessoas, homens e mulheres de Deus, que já passaram por experiências semelhantes, que dava-se a impressão de que era Deus falando, Deus agindo. Às vezes pessoas com intenções extremamente demoníacas, já cheias da ação do maligno, e que nos levam por caminhos que são totalmente contrários à palavra de Deus, são agentes de Satanás infiltrados dentro da igreja, e nós precisamos estar apercebidos. Esses agentes, geralmente, eles causam dissensões, eles são verdadeiros caluniadores, e é interessante que muitas vezes eles não estão envolvidos diretamente nas calúnias, nas dissensões que eles trazem, nas confusões. São pessoas que geram confusões na igreja, são pessoas que minam as forças através de dissimulações, de manipulação. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande, e Deus ele nos concede o dom de discernimento para a gente perceber quem é que está querendo falar, quem é que está falando, quem é que está agindo, se aquele operar, se aquele mover vem de Deus ou se não vem de Deus. Então é importantíssimo que nós estejamos atentos, como Paulo nos orientou, doutrinas de demônios, pessoas que falam, que ensinam aquilo que é contrário à palavra de Deus, que nos levam a vivermos uma vida, às vezes até de idolatria, dentro da igreja, de vivermos uma vida totalmente fora do padrão de Deus, nos afastando da palavra. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque são lobos disfarçados de ovelha, tem toda a característica de ovelha, mas na verdade aquilo ali é só uma capa, é só uma pele, e nós precisamos ter esse cuidado. Deixa eu andar aqui. O diabo tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. A gente vai ver isso lá na parábola do semeador, né? Jesus contou a parábola e Jesus mostrou lá 4 tipos de solos aonde a palavra de Deus caiu, né? Onde aquela semente caiu. E dentro dessa parábola, nós vemos que uma dessas sementes caiu à beira do caminho. E vieram as aves e comeram. E o próprio Senhor Jesus ele explica essa parábola dizendo, lá no verso 15, que logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás muitas vezes rouba a palavra porque ele odeia a fé que a palavra produz. Uma pessoa que recebe a palavra de Deus e que tem gerado a palavra no seu coração, é uma pessoa que tem a sua vida transformada, a sua vida modificada, a sua vida totalmente alinhada aos propósitos do Senhor. E o inimigo, o que ele faz é o quê? É tirar essa pessoa, essa semente que foi plantada. É aquela pessoa que às vezes se converte e chega em casa, as pessoas, agora você vai ser Bíblia, agora você vai ser crente, isso aí é coisa da sua cabeça, isso aí é invenção humana, não entra nessa onda não. Então são aquelas pessoas que rapidamente são tiradas por ideias, por pensamentos, por orientações que vêm de fora e que impedem essa pessoa de permanecer no caminho do Senhor. Por isso que é importantíssimo que a igreja do Senhor, tendo o diabo como adversário, que também tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca essa fé,
nós estejamos orando, nós estejamos do lado de quem é novo convertido, nós estejamos orientando essas pessoas. Todo novo convertido tem alguém, uma história para contar, a pessoa que ficou ali do lado dele. Isso é importante. Se você teve essa pessoa, você sabe o quanto foi importante para você ter alguém do teu lado nos primeiros passos nessa caminhada cristã. Por isso, hoje, não abra mão de estar do lado de alguém, ensinando, orientando, ajudando, dando ali a mão para que essa pessoa ela possa permanecer firme na palavra do Senhor e não escapar das mãos de Deus ou não ter a palavra roubada por Satanás, cuja intenção é, obviamente, tirar a palavra de Deus do coração das pessoas. Tem um texto lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz assim, ó, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Por isso que ele quer roubar aquilo que foi anunciado, aquilo que foi pregado, deturpando, mentindo, falando, caluniando as pessoas, falando mal da igreja. Então são pessoas que às vezes não conseguem permanecer firmes por conta de receberem essas investidas do maligno. Paulo expressou sua preocupação com a fé dos tessalonicenses por aquilo que ele havia anunciado da palavra de Deus. E ele diz o seguinte, ó, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Está lá em 1 Tessalonicenses 3,5. Ou seja, Paulo vai perguntar, vai inquirir a respeito da fé dos tessalonicenses. Ele queria saber como é que estava a fé deles, porque o medo dele era que o inimigo tivesse tornado inútil o trabalho que eles tinham realizado ali em Tessalônica. Que o inimigo tivesse conseguido alcançar o coração e a mente daquelas pessoas de maneira que a fé deles tivesse sido roubada e que todo aquele trabalho apresentado ou feito por Paulo e, obviamente, seus ajudadores, tivesse sido ido por água abaixo. Por isso que é importante o acompanhamento, por isso que é importante o discipulado, por isso que é importante a escola bíblica dominical. É porque nela nós aprendemos a palavra de Deus, porque diz aqui o slide anterior que a gente viu, que a fé vem pela pregação e a pregação da palavra de Cristo. Por isso que é importante a gente estar aprendendo da palavra de Deus, a gente ter amor à palavra de Deus. Por isso que é importante que nós saibamos o que a palavra de Deus nos diz, porque Paulo sabia que o objetivo de Satanás era sufocar a fé daquelas pessoas que tinham ouvido a palavra. Ele sabia que Satanás ia tentar tirar, roubar a palavra de Deus deles, para que eles não tivessem uma vida plena em Cristo Jesus. Não permita, meu amado irmão, você novo convertido, você que está chegando agora para a fé em Cristo Jesus, você que já está há algum tempo com Cristo, não permita de maneira nenhuma que o inimigo roube a tua fé, mas permaneça firme na presença do Senhor. Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Nós já estamos acabando de falar dele aqui, a gente vai passar para outro ponto já. Ele causa algumas enfermidades, isso é importante também, porque como nosso inimigo, nós precisamos saber os campos de atuação dele. A gente já viu alguns e dentre eles está aqui algumas enfermidades. Diz lá o Lucas, capítulo 13, 16, e é o próprio Jesus falando, né? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Jesus havia curado uma mulher no sábado e ele foi interrogado pelos fariseus, mas ele percebeu e entendeu que era muito mais importante do que guardar o sábado. Misericórdia, sumiu tudo. Voltou. Ele sabia que mais importante do que guardar o sábado era livrar aquela mulher das mãos de Satanás. Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Você veja, irmão, que aquela mulher estava há 18 anos, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, já não tinha mais recursos.
São enfermidades que muitas vezes os médicos não conseguem achar um resultado. Lógico que algumas doenças dependem de um exame mais apurado, né, de outros tipos de exame. Tem, às vezes, a falta de conhecimento também dos médicos, a negligência no cuidado, em obter um diagnóstico apropriado, mas nós não podemos descartar o fato de que algumas situações, principalmente as enfermidades que não se descobre o porquê, já se fez tudo quanto é tipo de exame, já se foi em tudo quanto é tipo de especialista, mas não se descobre o porquê, e aquilo ali mal continua, e aquilo ali fica, e você gasta dinheiro, você perde seu tempo, perde a qualidade de vida. Nós podemos entender que há uma ação maligna por trás dessa enfermidade, e é imprescindível que nós estejamos atentos para orarmos, para que essa pessoa se liberte. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, está em Atos 10, 38. Algumas pessoas são oprimidas pelo diabo com enfermidades. Esse também é um dos seus desígnios. O texto fala que Jesus ele andou, né, por alguns lugares, curando todos os oprimidos do diabo. Então, às vezes uma opressão maligna manifesta numa situação de doença, uma ação demoníaca na vida das pessoas. E a gente não pode, como eu falei aqui antes, a gente não pode cometer o erro de afirmar que toda doença é obra do diabo. Não. Tem doenças que são problemas realmente de família. Se você tem, por exemplo, um pai diabético, uma mãe diabética, um pai com pressão alta, né, hipertensão, uma mãe com hipertensão, a probabilidade de você ter hipertensão, de você ter a diabetes é enorme, né? É praticamente 100%. Misericórdia. Deus repreenda isso nas nossas vidas. Então, há situações que realmente é um quadro clínico e que precisa ser tratado, necessidade de remédio, de ir ao médico, fazer acompanhamento, fazer dieta e essas coisas todas que a gente sabe aí. Há situações ainda que Deus permite uma enfermidade, não porque Ele é mau ou porque Ele quer que nós soframos, não é isso, mas é para que o nome dEle seja glorificado. Lá em João 9:3, a palavra de Deus diz assim, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus não teve nenhuma necessidade, nesse caso, de mencionar Satanás como participante de seus misericordiosos propósitos. Satanás não estava nesse momento aí agindo, essa doença não era um mal diabólico, mas era um mal físico da pessoa e que era apenas para glorificar. A gente fala apenas, dá uma impressão de pequeno, né? Mas é uma coisa grandiosa, era para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome de Deus. Ele é um assassino. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. A Bíblia diz ainda para nós que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele é um assassino. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está lá em João 8:44. João diz que 1 João capítulo 3, versículo 12, diz assim, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Não se espante, amado e querido irmão. Lógico que tem gente que usa isso como uma desculpa, mas é uma verdade que Satanás ele assassina as pessoas, ele mata, ele se apodera das pessoas, possessão maligna. Isso existiu, está lá na Bíblia. Nós vemos Jesus libertando pessoas que até estavam loucas, vivendo em cemitérios, né? A gente viu Jesus libertando pessoas de possessão maligna. E a Bíblia diz que sobre um jovem que as pessoas o prendiam e as cadeias não conseguiam lhe conter. Tamanha força, então o inimigo ele é assassino, não só nesse sentido de muitas vezes avançar sobre a vida das pessoas, propriamente dito, mas também de arquitetar planos para que a pessoa morra, ou que vá com ele para o inferno para toda a eternidade.
Satanás ele luta contra os planos missionários. Lá em 1 Tessalonicenses 2, 17 e 18, a Bíblia diz para a gente assim, ó, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Ele é alguém que luta contra os planos missionários. Não pense você, meu irmão, minha irmã, que Satanás tem satisfação de ter missionários em vários lugares. Não pense você que Satanás ele se alegra quando a gente marca aquele evangelismo na igreja e às vezes parece que está tudo dando errado, que Deus não está no negócio. Muitas vezes é o inimigo atrapalhando. Paulo estava tentando, olha que não era qualquer um, é Paulo. Paulo estava tentando ir ver os irmãos, estar com os irmãos lá em Tessalonicenses, mas ele mesmo diz que Satanás barrou o caminho, o impedimento do maligno não permitiu que eles chegassem lá. Então é importante a gente ter em mente que ele também é contra os planos missionários. Satanás odeia o evangelismo, o discipulado, e coloca, obviamente, o máximo de dificuldades possíveis para impedi-los. E ele também acusa os cristãos diante de Deus. Apocalipse 12:10 diz, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus, a derrota de Satanás é certa, mas as suas acusações não cessaram. Ele fez isso com Jó. Diz aqui em Apocalipse que ele está lá diante de Cristo, acusando, diabolos, diabo acusador. Ele calunia, ele faz afirmação falsa contra os filhos de Deus, não se engane. Assim como aconteceu com Jó, acontece conosco também, Ele falou para o Senhor, olha, toca lá na vida dele para ver se ele não blasfema de você. E a vitória sobre Satanás, nós podemos dizer o seguinte, resista. Lá em Tiago 4,7 diz assim, ó, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como podemos fazer isso? Como é que a gente consegue resistir? Lá em Apocalipse 12:11, nos dá a dica, ó, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Oh, glória a Deus! Como é que a gente vence? Como é que a gente resiste? Colocando a palavra de Deus em prática, clamando pelo sangue de Jesus. Nós fomos libertos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos liberta e nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos clamar a Deus para que nos cubra com a sua graça, com a sua misericórdia. E o que nos faz vencer é colocar a palavra de Deus em prática nas nossas vidas. Obediência à palavra de Deus. Por conta desse testemunho, dessa obediência, a gente consegue resistir. Por causa dessa prática diária, a gente consegue resistir ao diabo. Diz a palavra do Senhor, e por causa do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles abraçaram o triunfo de Cristo. Através de seu sangue, eles proclamaram essa verdade pela fé. Eles não temeram a morte e eles triunfaram. Glória a Deus. Meu irmão, teve muita gente que negou a Cristo. E nós não podemos negar, mas nós temos que ir até o fim, colocando a palavra de Deus em prática, entendendo que Deus é o nosso Senhor e que há uma glória reservada para nós e nenhuma potestade maligna pode nos impedir de chegar à glória eterna. Como diz o versículo que eu falei aqui há um tempo atrás, aqui no iniciozinho da nossa aula, que o Senhor chamou a Pedro e falou que eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, está lá em Mateus capítulo 16, o versículo 18, nós lemos assim, então o Senhor, Ele tem vitória
para a sua igreja. E a maneira de nós vencermos é resistindo através da obediência, do cumprimento da palavra de Deus, não temendo o que o inimigo ele pode trazer de acusação sobre as nossas vidas, mas sabendo que Deus ele nos faz vencer. Amém? O Novo Testamento destaca a oração como principal acompanhante de cada batalha. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica. Efésios capítulo 6, versículo 17 e 18, oração é outra arma que a gente tem para vencer as astutas ciladas de Satanás. É como a gente consegue lograr êxito. A vitória sobre Satanás ainda, enquanto o fim dos séculos se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrear em oração. Diz lá o texto de Lucas 21, 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm que suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, a maneira que o inimigo ele tem de ser vencido, nós vimos aqui, é resistir, o sangue de Jesus, a oração, vigilância, mais uma vez aqui a oração. 1 Pedro 4,7, a palavra de Deus nos diz assim, ó, semelhantemente Pedro faz um apelo urgente à oração no Espírito de Tempo, ele diz o seguinte, ó, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então, a oração é uma maneira da gente vencer. Precisamos entender que não há neutralidade. Todos nós somos alvo das investidas do maligno. Então, todos nós precisamos estar atentos, porque ele quer nos levar para o matador, ele quer nos levar para onde ele já está condenado. Então, não há neutralidade para nós. Lá em 1 Timóteo 1,18, diz assim, ó, combate o bom combate. Lá em 2 Timóteo 2,3 diz assim, ó, participa dos sofrimentos como bom soldado de Jesus, de Cristo Jesus. Então nós precisamos guerrear, né? A guerra ela continua ativa e nós precisamos estar atentos sobre essa peleja aí. O próprio Jesus ele usou a oração, né? A gente vê lá em Lucas 21, 22, 31 e 32, Satanás ele queria intentar contra a vida de Pedro, e aí Jesus falou, né, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então você pode ter em mente que o próprio Senhor, ele intercede por nós, para que o inimigo não alcance as nossas vidas. Nós temos o próprio Senhor Jesus guerreando por nós. Um outro inimigo que nós temos é o mundo. É outro inimigo terrível, grande, e que nós precisamos enfrentar. Tiago 4,4, a palavra diz assim, ó, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, minha irmã, sempre existiu e sempre existirá uma incompatibilidade fundamental, enraizada, entre a igreja e o mundo. Como diz o versículo que nós lemos, de Tiago 4,4, nós nos tornamos infiéis quando nós temos a amizade do mundo. Entenda bem, meu querido irmão e irmã, para a gente não confundir as coisas. Isso não significa que eu não possa ter amigos que não são cristãos. Não é isso que a palavra está dizendo. Eu tenho amigos que não são cristãos, né? A gente pode até discordar em relação ao evangelho, mas são nossos amigos. Obviamente, dependendo do que vão praticar, a gente vai abster-se, né? A gente não vai praticar e por aí vai, mas isso não dificulta uma amizade. Lógico que em algum momento, dependendo da situação, a gente vai romper com determinada prática, mas a gente não precisa especificamente romper
com uma amizade, a menos que essa amizade esteja nos afastando de Deus. Aí não tem como manter algo dessa natureza. É melhor ser amigo de Deus, é melhor ir para o céu, é melhor estar com Deus do que manter uma amizade que me influencia a viver aquilo que o mundo ele tem como proposta e que, se eu aceitar essa proposta, vai me fazer ser inimigo de Deus. Então não significa estar longe de pessoas que são do mundo, até porque se a gente fizer isso, a gente está indo contra aquilo que o próprio Jesus fez. Jesus sentava com os publicanos, ele andava com pecadores, ele comia à mesa de pecadores, Jesus ele recebia pessoas que estavam, como por exemplo aquela mulher adúltera. Jesus conversou com a mulher samaritana. Jesus tinha seguidores que eram outrora prostitutas. Então a gente sabe que Jesus ele recebe-nos da maneira que nós estamos. Então não significa se afastar das pessoas do mundo. Tem algumas igrejas até que dizem que depois que você se converte, você não pode participar de uma festa de alguém, da tua família. Você imagina alguém da tua família e você não vai poder ir na festa. Meu irmão, vá, ore lá, peça um momentinho para fazer uma oração. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a história dessa tua parentela se você começar a fazer. Mas eles não aceitam, não tem problema não. Ora lá quietinho, na hora que você puder. Pede ao Senhor um momento, uma oportunidade, Deus vai te conceder para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, o mundo que nós estamos falando, e aí quando a gente vai lá para a Bíblia, a gente vê vários momentos a palavra falando, a Bíblia trazendo essa informação de mundo, e em alguns momentos ela vai falar das pessoas do mundo, está falando do mundo terra, né, planeta, e do mundo no sentido de sistema, conjunto de valores que o mundo apresenta para quem vive. Obviamente, esse conjunto de valores, ele será definido pelas gerações. O que nós temos de conjunto de valores hoje difere do conjunto de valores que existiam no tempo, por exemplo, dos meus pais. Já há uma diferença. Bem como quem é criança hoje vai ter um conjunto de valores diferente do que nós temos hoje. Quando nós vamos para alguns séculos atrás, isso difere também. Mas o fato é que o mundo e o dono desse mundo, vamos dizer assim, que é quem tem a regência desse mundo, que é Satanás, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema, ele jaz no maligno. Satanás, ele se utiliza do sistema mundano, né, e dos elementos que o compõem para nos afastar de Deus. Então a gente vê o mundo como um sistema, os padrões libertinos, os costumes pagãos, suas atrocidades, a propensão para o mal e a negação da cruz de Cristo. Então é contra esse tipo de mundo que é a nossa luta. Vou repetir aqui, contra quem é a nossa luta? Contra que tipo de mundo é a nossa luta? Nós estamos falando de um mundo com seus sistemas e com seus costumes. Que costumes? Costumes pagãos e libertinos, que contrariam a palavra de Deus, suas atrocidades, a propensão para o mal e a negação da cruz de Cristo. Então é contra essas coisas que a gente guerreia. Não devemos andar de braços dados com esse mundo, com esse sistema. Mas isso não significa que devemos ignorar as pessoas do mundo, né? Até porque, se estamos em um mundo estrangeiro com a missão de resgatar as pessoas perdidas, nós precisamos nos aproximar delas para apresentar-lhes o nosso mundo, que é o mundo do reino de Deus, o mundo do reino eterno, o mundo de nosso Senhor Jesus Cristo e a maneira de viver desse reino. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, porque nós já estamos, obviamente, resgatados pelo Senhor. Mas nós precisamos estar aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Aqui fala sobre relacionar-se com as pessoas, e aí tem um dado importante, que é o seguinte, Mateus 5,13 diz assim, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais,
presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Meu irmão, minha irmã, e aí é que está a diferença. Nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo, porque a nossa pátria já não é mais aqui. Nós somos forasteiros na terra que nós nascemos, na terra que nós crescemos, na terra que nós casamos, criamos família, que nós trabalhamos, nós somos forasteiros aqui nessa terra. Mas nós estamos aqui para quê? Para trazer sabor, para realçar o sabor do reino de Deus na vida das pessoas, para trazer luz a quem vive nesse mundo de escuridão, obscurecido por esse sistema maligno, diabólico, que afasta as pessoas de Deus. Então, nós precisamos ser sal e luz nessa terra. Mateus 5,13. Nós não podemos nos esconder, nós não podemos abrir mão de aparecer. O crente tem que aparecer. Entendamos bem, não aparecer no sentido de colocar melancia no pescoço, né? Ou na cabeça, mas no sentido de mostrar a Cristo. Nós precisamos aparecer para mostrar Cristo, para fazer Cristo ser compreendido, visualizado. Uma frase do pastor Luciano Subirá, que eu achei interessantíssima, diz assim, os valores da palavra não podem ser adaptados, mas a forma de comunicá-los, sim. Nós precisamos lutar contra o sistema, nós precisamos lutar contra a ordem mundial, né? Não quero aqui falar me fugiu aqui a palavra, daqui a pouco se eu lembrar eu falo. Mas os valores da palavra, os princípios bíblicos, eles não podem ser mudados. Mas a forma de comunicá-los, sim. Vou te dar um exemplo. Né? Comecei a frequentar a igreja quando tinha lá meus 8, 7 anos de idade, mais ou menos aí. Não era, obviamente, convertido, mas minha mãe era. Eu cheguei na igreja, ainda estava assim, mais ou menos naquele processo de transição, introduzindo instrumentos na igreja. Como, por exemplo, guitarra, bateria, que até então, por exemplo, a gente começou a frequentar a igreja batista, tradicional, era o órgão, e tinha lá o órgão, e é lindo o som do órgão, mas era só o órgão. Mas aí eu cheguei assim no finalzinho dessa introdução, né, desses instrumentos musicais, porque até então era tido como para a igreja como algo proibido, algo do diabo, algo diabólico. Se a gente for ver a palavra de Deus, Davi ele fala sobre instrumentos musicais, Asaf fala sobre o uso de instrumentos musicais, instrumentos de corda, instrumentos de sopro, instrumentos de percussão. Então havia uma quantidade enorme de instrumentos sendo utilizados. Em algum momento da história da igreja, isso foi abolido e foi tido como algo diabólico, maligno. E daqui a pouco entenderam, não, mas isso não é diabólico, é maligno. Isso é algo que pode ser usado. Então, nesse sentido, o valor da palavra, a essência da palavra, o fundamento, os princípios bíblicos não podem ser mudados. Mas eu posso fazer algumas adaptações para o meu momento, para a minha vida. Por exemplo, nós estamos aqui utilizando a internet para fazer a EBD, as redes sociais. Agora nós estamos só no Facebook, mas daqui a pouco a EBD vai estar lá no YouTube também. Nós estamos nas redes sociais, não tem ninguém aqui com a gente na igreja está vazia, ó. Que maravilha aí. Ó. Mas é um recurso, é uma nova forma de comunicar, é algo que esse tempo presente nos dá como oportunidade. Então, nesse sentido, essa nova forma de comunicar é algo plausível, mas a gente não está abrindo mão dos princípios bíblicos, eles continuam os mesmos. Aí a gente precisa entender que o sistema que existe no mundo, ele vai odiar a igreja. A gente precisa ter isso em mente. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Meu irmão, minha irmã, não espere ser aceito por quem é do mundo. Não espere ser aceito por esse mundo. Eu vejo muitas vezes pessoas sofrendo e às vezes dizem assim: quando não era da igreja. Eu já vi gente saindo da igreja por causa disso, saindo de uma vida com Cristo por causa disso. Quando eu não era da igreja, eu tinha amigos, eu era convidado para festas, eu fazia isso, eu era não sei o quê, mas agora ninguém me chama, as pessoas me rejeitam, as pessoas me odeiam e tal. Meu irmão, não tem jeito. Quem quer seguir a Cristo, é uma verdade, não tem como a gente mentir para você aqui, é uma verdade, é um princípio, esse é um princípio, não tem como abrir mão disso, é uma verdade bíblica. Se o mundo te odeia, tenha certeza que você está no caminho certo. Entenda bem, por causa do Evangelho. Agora, se você é turrão, se é brigão, você é um cara chato, você arruma confusão com todo mundo, as pessoas vão te odiar. E aí não adianta você reclamar, você tem que mudar, tem que transformar. Porque senão você está agindo do mesmo jeito que o sistema, que o mundo tá mandando a gente agir. Isso é coisa de mundano, né? Aí você está sendo inimigo de Deus. Agora, se você é uma pessoa justa, correta, no sentido bíblico dessas palavras, e as pessoas, o mundo te odeia, o mundo não te quer, eu não consegui um emprego porque eu era cristão. Meu irmão, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, você está no caminho certo, Deus vai abrir outra porta para você, em nome de Jesus, já declaro isso sobre a tua vida. Se o mundo odeia, a gente tem que saber que primeiro odiou a Cristo, não tem jeito. Quem é de Deus vai ser odiado pelo mundo. Por quê? Porque Jesus separou a gente. E a gente vai contra o sistema mundial. O pensamento cristão não se harmoniza com todas as filosofias do mundo. A fé genuína em Cristo, envolve uma negação de todos os valores mundanos. A verdade bíblica, ela contradiz todas as religiões do mundo. O cristianismo é, por essa razão, oposto a quase tudo que esse mundo admira. Tudo que esse sistema mundano, tudo que esse mundo admira, a palavra de Deus vai contra. A palavra de Deus, ela choca com aquilo que o mundo ele apresenta como certo. Está uma polêmica, eu não vou entrar nessa questão, mas só para você ter uma ideia. Vou estender sobre isso, mas há uma polêmica aí, hoje em dia, sobre aquela menina que foi estuprada. Não vou entrar no mérito da questão se deveria ou não fazer isso aí, não cabe a gente, mas do aborto de uma maneira geral, né? Tirando até o caso dessa menina, mas do aborto de uma maneira geral. A gente fala a respeito de vida, mas o mundo fala a respeito de aborto. O mundo fala a respeito de matar quem é assassino. Mas quantos assassinos foram libertos pelo poder de Jesus? Quantos presos receberam a palavra de Deus? Quantos exemplos de pessoas que ali eu já ouvi, de pessoas que eu conheço, que convivi, que se converteram, que eram bandidos e que se converteram quando pediram a Deus, que estavam ali prestes a morrer e pediram: Senhor, se tu me livrar dessa situação, eu volto para ti. Ou eu me converto a ti, eu aceito Deus da minha mãe. De pessoas que eu conheço, que eu convivi, que eram bandidos, que roubavam, que assassinavam e que foram libertos quando estavam próximos a ser mortos. Mas por quê? Porque Deus os libertou. Mas o mundo diz o quê? Que nós devemos matar essas pessoas, que nós devemos destruí-las, que elas merecem morrer. Mas Jesus não, Jesus veio para trazer vida. E a gente vê isso naquele homem que estava lá, naquele malfeitor que estava do lado dele, na cruz do Calvário. Jesus o libertou ali naquele tempo, naquela época, nos seus últimos momentos. Jesus o libertou e ele foi salvo pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa é estar na presença do Senhor. Então, a verdade bíblica, ela vai contradizer aquilo que o mundo, praticamente tudo aquilo que o mundo prega. O mundo, em vez de ensinar seus discípulos a tentarem conquistar, aliás,
Em vez de ensinar seus discípulos a tentarem conquistar o favor do mundo, por reformularem o evangelho, e aí tem muita gente tentando adaptar o evangelho ao sistema da sua época, né, o sistema que nós vivemos agora. Na verdade, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam o evangelho de Jesus. Lá em Lucas 6,26, a palavra de Deus diz assim, ó: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Meu irmão, misericórdia. Por isso que eu falei para você aqui, se porventura o mundo te odeia, glorifique o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que quando nós somos louvados, aqueles irmãos ali são uma maravilha. Quando o mundano começa a dizer isso, quando o sistema mundano começa a aplaudir a igreja e a gente começa a ser reverenciado, meu irmão, minha irmã, a gente tem que desconfiar, porque a gente pode estar indo por um caminho errado, a gente pode estar se aproximando demais do mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado para que a gente, em nome de Jesus, não se associe com o mundo a ponto de nos tornarmos inimigos de Deus. Nós podemos ser, obviamente devemos ser sal e luz dessa terra, sem abrir mão do que Deus tem para nós. Mas nós precisamos entender que em momento algum nós teremos condição de sermos igreja e nos associarmos ao sistema mundano. Não há como. São coisas distintas, separadas e que nós precisamos entender como uma verdade na vida da igreja. Em quase toda a era da história, tem havido pessoas na igreja que não estão convencidas de que a melhor maneira de ganhar o mundo para Cristo aliás, em todo momento da história da igreja, há pessoas que se convencem que a melhor maneira de ganhar o mundo para Cristo é satisfazer os gostos do mundo. Não tem jeito. Em momento algum, a palavra de Deus ela diz isso para a gente. Mas, no entanto, a gente vê que os maiores momentos da igreja, os momentos de mais avivamento, você pode pesquisar aí em tudo quanto for sistema de pesquisa, em livros, no Google, no Bing e tantos outros aí, Yahoo, qualquer um que você quiser. Você pode pesquisar e você vai ver que os momentos em que a igreja mais cresceu e o momento que ela mais superabundou da graça de Deus, da misericórdia de Deus, foi quando ela rompeu com o mundo, com o sistema, com o paganismo, com as investidas malignas de doutrinas diabólicas, quando rompeu com a idolatria, quando rompeu com as falsas crenças de dizer que Cristo não é o Cristo, quando rompeu com o sistema político que é contrário à palavra de Deus, quando rompeu com a promiscuidade, a prostituição, quando houve arrependimento, quando não havia associação com o mundo. Foi nesses momentos em que a igreja permaneceu firme na palavra de Deus que nós vimos o maior crescimento, ou percebemos os maiores momentos de crescimento da igreja do Senhor. Apesar de toda a hostilidade que a igreja sofria, ainda assim ela cresceu, ainda assim ela ampliou a sua vida, o seu pensamento, e teve a oportunidade de ver o agir de Deus acontecendo. O mundo, não ameis o mundo nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Concupiscência, amado querido irmão, é aquele desejo íntimo, extremo, a respeito de algo que é do mundo, principalmente olhando para o lado aí da questão a gente olha muitas vezes até para a questão da própria sexualidade, né? Mas a concupiscência da carne, os desejos da carne, os desejos íntimos da carne, que nos levam a viver
uma vida longe de Deus. Por exemplo, na tua empresa tem um sistema de propina. Para adentrar alguma coisa lá, tem um sisteminha de propina. Você tem que dar um dinheirinho para poder conseguir alguma coisa na empresa. A gente, como cristão, a gente não vai participar disso, a gente não tem como participar, é o sistema. Então a gente tem que estar fora desse sistema, a gente está entrando na contramão. Por andar na contramão, você vai ser o quê? Aplaudido ou odiado? Nós seremos odiados, obviamente. Mas graças a Deus por isso, porque se a gente estivesse sendo aplaudido, estivessem batendo nas nossas costas e dizendo que a gente é gente boa, meu irmão, a gente estava ali sendo um falso profeta. Concupiscência dos olhos, aquilo que a gente vê e a gente cobiça, a gente tem desejo. Aquilo que entra no nosso coração, que pode entrar no nosso coração, tomar a nossa mente. A soberba da vida, a gente achar que é melhor do que alguém. Isso no mundo é muito comum. Então, a gente não pode ser regido pela concupiscência da carne, os desejos expressos, extremos da nossa carne. A gente não pode ser movido pelas concupiscências dos olhos, aquilo que a gente vê e a gente acha que pode ser bom para a gente. Cuidado, preste atenção. Não observe, não olhe em nome de Jesus, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Diz lá Mateus 24:12, a respeito do mundo, o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24:12. Por que, irmãos, que o amor de muitos vai se esfriar? Porque há pessoas que amam mais o mundo do que a Deus. Realmente a iniquidade aumentou muito em nossa atual década. A gente tem visto, assim, horrores. A gente liga a televisão, a gente vê uma série de coisas que nos afastam de Deus. O amor de Deus acaba se esfriando. Por quê? Porque as pessoas estão deixando o mundo fazer parte das suas vidas. A gente está muito preocupado com um monte de coisa que é do mundo. Mas a gente está deixando de se preocupar com aquilo que é de Deus. Nós estamos nos isolando como homens e mulheres de Deus. A gente está ficando introspectivo. A gente está olhando só para a gente, só para o nosso umbigo, só para o nosso eu. Mas é importantíssimo, é imprescindível a gente olhar para Deus, a gente perceber aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. O amor de Deus se esfria, porém o amor ao mundo só aumenta nos nossos dias atuais. Pessoas que se envolvem com negócios dessa vida, com negócios desse mundo. Entenda bem, meu amado irmão, para a gente não confundir, quero falar de novo, de repente você chegou depois aí, entenda bem. A gente não pode ser louco de pensar assim, então não vou pagar mais conta nenhuma, não vou pagar mais imposto nenhum. Não, não é isso. A gente tem que pagar o imposto, Jesus pagou, por que a gente não vai pagar? Jesus, ele cumpria com aquilo que era do império, oriundo do império, por que a gente não vai cumprir? Então, em relação às leis, a gente precisa cumprir, a menos que uma lei ela seja contrária à palavra de Deus, aí não. Aí a gente tem que desobedecer. Agora, se a lei é para o bem de todos, vou te dar um exemplo, né? Eu estou sem carteira de motorista. E aí tem um monte de gente que fica dizendo para eu dirigir sem carteira. E eu falo assim, não quero, não vou, não estou afim. Por quê? Porque eu estou sem carteira e a lei diz que eu não posso dirigir sem carteira. Então eu vou cumprir a lei, não tem jeito. Porque eu não quero abrir brecha para o Satanás atuar na minha vida, eu não quero permitir estar fora do sistema. Tem um monte de gente que dirige, tem um monte de gente que até quando para numa blitz dá dinheiro. Quando eu era mais jovem, e vou dizer para você que eu nunca fiz isso, quando eu era mais jovem e aprendendo a dirigir, lógico que numa falha, numa dificuldade de conhecimento bíblico, eu fazia isso, eu já cheguei a fazer, mas chegou um tempo que eu precisei romper, Senhor, não dá mais, não quero mais fazer isso. Então, a gente tem que andar fora, a gente tem que andar na contramão do mundo. O mundo diz para a gente fazer isso, a gente não pode fazer, não tem como. E aí, a gente permitindo essas ações pequenas, a gente vai deixando o mundo entrar. A partir dos passos pequenos, a gente vai trazendo coisas grandes para as nossas vidas, porque a gente acostumou com aquilo que talvez não seja mensurável, com aquilo que é menor, mas aí a gente acostuma, e quando a gente acostuma com aquilo que é menor, a gente não vê problema naquilo que é maior. Então é importantíssimo rompermos com aquilo que o sistema mundano, ele diz que nós devemos fazer. Nós não podemos fazer em nome de Jesus.
A vitória sobre o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, nós não podemos amar esse sistema corrompido que corrompe. Nós não podemos amar o que vem do mundo para as nossas vidas. E aí tem no próximo slide algo interessante, que nós precisamos vencer os poderes organizados em hierarquias, na economia, na política, na falsa religião, na arte. Só essa tela aqui, irmãos, já daria para a gente fazer uma aula específica a respeito disso. Só isso aí já dá para a gente aprender um monte de coisa que a palavra de Deus ela mostra para nós, ela nos orienta, ela traz como verdade para as nossas vidas. É imprescindível, é extremamente necessário que nós aprendamos a viver uma vida de forma que nós não venhamos dar crédito às coisas que são do mundo, aquilo que não vem de Deus. E o outro, próximo aqui, ainda a respeito do mundo, a oração de Jesus, a vitória sobre o mundo, a oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Essa é a oração de Jesus por nós. Jesus falou o seguinte: olha, eu não quero que eles saiam do mundo. Jesus, ele entendeu que nós precisamos viver nesse mundo, que nós, como sal e luz, nós precisamos estar inseridos no trabalho, na vizinhança, na parentela, para que nós possamos mostrar o reino de Deus, para que nós possamos demonstrar o que Jesus ele faz nas nossas vidas. Ainda que o mundo não nos entenda, ainda que o mundo nos odeie, ainda que o mundo ele diga coisas terríveis sobre nós, mas, no entanto, Jesus, através do nosso proceder bíblico, ele vai usando isso para construir um ser humano, uma pessoa que vai entender a palavra de Deus. Em algum dado momento, ela vai se converter ao Senhor. E aí a oração de Jesus é: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E agora nós vamos falar sobre a carne, que é o terceiro inimigo. Então nós vimos sobre o diabo, Satanás, nós vimos sobre o inimigo que é o mundo, e nós vamos ver sobre o inimigo que é a carne, tá bom? Como diz o nosso presbítero Eduardo, fica aí, não sai não, fica comigo. A gente já vai acabar já, fique tranquilo, é o último para a gente poder falar aqui, ok? A carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe uma luta, amados e queridos irmãos, interior, e ela sempre vai existir. A carne é essa parte da tríade de inimigos que Lutero apresentou, e a carne que diz respeito aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas necessidades físicas, que de maneira nenhuma são tiradas da nossa vida, elas estão aí. Elas foram mortificadas, no sentido de que a gente tem controle, no sentido de que o Espírito Santo ele nos ajuda. Mas os desejos carnais, que são pertinentes de uma natureza pecaminosa, eles permanecem vivos no nosso ser. Hoje, sob controle, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Como diz o texto de Mateus 26, 41, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a gente precisa ter em mente que a carne é a nossa natureza humana, com sua tendência natural ao pecado. De respeito a esse nosso velho homem, que surgiu lá quando Adão e Eva, eles caíram. A Bíblia diz que todos nós nascemos com o coração inclinado a pecar, e que essa tendência a fazer o mal estará conosco enquanto vivemos aqui.
Todo cristão, ele possui essa natureza, né, ou essas duas naturezas dentro de si, que é a nova vida que nós recebemos de Deus, quando aceitamos a Cristo, e essa velha natureza pecaminosa chamada carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17. A luta entre o velho homem e o novo eu parece que nunca vai ter fim. Aliás, enquanto nós estivermos nessa terra, todos os dias nós teremos que decidir quem irá prevalecer. E quando a gente fala de luta contra a carne, contra o espírito, muitas vezes a gente pensa só nas questões que a gente considera grandiosas, né? Ou grandes pecados, como, por exemplo, adultério, pornografia, matar alguém, promiscuidade, coisas dessa natureza, assim, né? Mas existem aqueles pecados pequenos, você tratar mal alguém, que a gente considera pequeno, né? Tratar mal alguém, falar mal de alguém, dar uma resposta mal criada para o pai e para a mãe, não honrar o pai e a mãe, coisas que a gente pode fazer no dia a dia. Por isso que existe essa luta cotidiana entre a carne e o espírito. Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 7, né? E veja que não é qualquer pessoa, é Paulo. Paulo, ele diz assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, nessa natureza pecaminosa nossa, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Ou seja, a minha mente foi transformada, o meu coração foi transformado, então o bem está em mim pelo poder da palavra de Deus. Não, porém, o efetuá-lo, ou seja, a nossa natureza quer fazer aquilo que é pecaminoso, mas a nossa consciência nos diz que não é legal fazer. Porém, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. E esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, Paulo, ele fala de uma luta, né? E daqui a pouco ele fala da vitória sobre a carne, lá em Romanos capítulo 8, né? Diz que não há nenhuma condenação lá para os que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, ele vai trazendo essa informação de que a carne, todos os dias, ela deseja o mal e que quer fazer o mal, mas que em nós habita uma mente transformada por Cristo, né? A Bíblia diz para a gente que a gente precisa renovar pela transformação do nosso entendimento. Romanos capítulo 12. Então a gente vai percebendo, amados e queridos irmãos, que há uma transformação do espírito, mas essa luta, ela é permanente. Os que são de Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 24, diz a palavra de Deus a nós. Romanos 6, 11 e 14, a palavra diz assim, ó, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Vou parar aqui antes de continuar. Então, irmão, amado e querido irmão e irmã, olha o que o versículo nos fala. Que a gente tem que se considerar morto para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus. E que não deve reinar, não deve imperar, não deve dominar no nosso ser o pecado que reside nesse nosso corpo mortal. De maneira que a gente obedeça às inclinações da nossa carne. Então eu preciso mortificar todos os dias o desejo da minha carne, para que ele não reine, ele não impere sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Aí continuando aqui. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Então a gente não pode ofertar o nosso corpo, nem parte dele. Tem um cântico, né? E quando eu era criancinha cantava, diz assim, talvez você já tenha cantado também, né? Cuidado o boquinho no que fala, cuidado o olhinho no que vê,
Cuidado, pezinho aonde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, acho que boquinha no que fala, alguma coisa assim, né? Então, é preciso ter esse cuidado. O olhinho, a boquinha, o pezinho, a mãozinha. A gente precisa ter esse cuidado para que a gente não use, não ofereça a nossa carne como instrumento e permita que esse inimigo da igreja, que somos nós, venha prevalecer sobre as nossas vidas, né? Mas diz aqui, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim debaixo da graça. Olha que coisa maravilhosa, já é uma dica para vencer esse inimigo que é a carne, é que nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aí quando a gente fala de vencer a carne, muitas vezes a gente coloca os nossos namoros, ou o nosso namoro, né? Os nossos namoros é complicado, não pode. Nossos namoros não pode. A carne. A gente precisa ter em mente que não vale a pena. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente não pode se associar a um jugo desigual. Aí você vai lá no mundo procurar uma namorada. Meu irmão, a tendência de você cair é muito grande. Não tem como. Você arruma um marido, uma esposa incrédula, casa com ele, casa com ela. E daqui a pouco pede para a igreja ficar orando. E passa uma prova tremenda, terrível. Por quê? Porque deu ocasião à carne. Permitiu que a carne prevalecesse contra a palavra de Deus. Ah, mas meu marido é crente, mas você não observou talvez algumas questões que são importantíssimas. Eu não vou entrar nessas questões agora, porque mas seria alvo de um nosso outro estudo, né? Mas são questões que a gente precisa observar. Como é que trata a família? Como é que é o procedimento desse indivíduo? Então, às vezes, a gente insiste numa coisa que a gente está vendo que não vai dar certo. Vale mais a pena insistir num serviço que está me afastando de Deus do que viver a palavra do Senhor? Deus tem outras portas para abrir. Se está te afastando de Deus, é lógico que tem alguns lugares que Deus nos coloca. Eu certa vez pedi ao Senhor para abrir outra porta para mim, porque eu não queria trabalhar mais no lugar que eu trabalhava. E o Senhor falou que me queria ali naquele lugar, porque era o lugar que eu ia anunciar o reino de Deus, que eu ia demonstrar a Deus. Então, não tinha como eu sair, eu tinha que estar ali, vivendo uma vida com Deus, passando uma prova danada, mas vivendo uma vida com Deus e anunciando Cristo. Tive a oportunidade de fazer orações, de pregar a palavra, né, enfim, de pessoas reconhecerem que na oração havia a resposta de Deus. Vale mais a pena um pecado do que uma vida eterna com Cristo? Vale mais a pena um momento de prazer do que ter uma vida com Cristo? Não vale, meu irmão. É melhor estar com Deus, é melhor andar com Deus. Como é que a gente tem vitória sobre a carne? Primeira coisa, reconhecer a nossa fraqueza. Não existe supercrente, meu irmão. Não existe homem e mulher que consiga brincar com a sua carne. Não brinque, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você é fraco, não seja soberba. Diz lá a respeito do mundo, a gente falou da soberba da vida. Não se ache mais do que você é. Não nos achemos. Depois a gente pode ter 30 anos de igreja, a gente pode ser pastor, a gente pode ser missionário, a gente pode ser o que for, a gente já pode ter sido líder de tudo quanto é coisa na igreja. Reconheça a sua fraqueza, entenda que Jesus, ele mesmo disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não enfrente. Se você não consegue resistir ainda, não enfrente, não vá, não se coloque em prova. Mas peça a Deus para te fortalecer a cada dia, né? Não faça também da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Mas eu não consegui resistir, não deu para resistir, foi mais forte do que eu. A prova foi muito grande. Meu irmão, não faça da fraqueza da carne uma desculpa para pecar. Reconheça a tua fraqueza, reconheçamos nossa fraqueza, coloquemos diante de Deus, mas não façamos do nosso desejo de pecar como algo plausível. Eu não consigo resistir a isso. Não, tem que resistir sim. E Jesus, ele ajuda a gente nessa história aí. Outra coisa que nos ajuda a vencer a carne é o seguinte: seja parceiro de Deus para resistir às tentações.
Mateus 26, 41 diz assim, ó, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então a parceria com Deus está o quê? Na vigilância. Eu gosto de dizer sempre que é o seguinte, que a nossa oração depende do tanto que a gente vigia. Quanto mais a gente vigia, mais a gente vai ter uma oração de adoração, de pedir por outras pessoas, de clamar por pessoas que estão ao nosso redor. Mas se a gente vigia pouco, a nossa oração ela vai ser mais, Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim, me permita entrar na tua presença. Não que isso não possa estar na nossa oração, a gente vê Jesus mostrando que o fariseu dizia, Senhor, eu não peco, eu não erro, não sou como esse pecador, e estava lá o pecador dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, era o publicano, se não me falha a memória, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né? Então, ele estava ali reconhecendo a sua fraqueza e apresentando diante de Deus. Mas a gente precisa ser parceiro do Senhor, na vigilância, na oração, para que a gente não entre em tentação. Como a gente pode vencer a carne? Diz aí, ó, creia que Deus não permite que nos sobrevenha além do que a nossa força suporta. 1 Coríntios 10, 13 diz assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Por isso que a gente não pode usar a nossa fraqueza como desculpa, porque se Deus permitiu, se aquilo está presente, se veio, é porque a gente pode suportar, porque se Deus visse que estava além da nossa força, Ele faria como aconteceu com Pedro. Ele não deixa o inimigo tocar nas nossas vidas, ele não deixa aquilo chegar porque ele sabe que a gente não vai resistir. Por isso que é importante essa parceria entre Deus e o homem, da vigilância, da oração, de apresentar para Deus, para que Deus nos ajude, para que Deus coopere conosco. Mas diz aqui o texto que ele não deixa a gente ser tentado além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus nos ajuda e a vencer a carne. Ele não dá além daquilo que a gente consegue suportar, meu amado irmão, minha amada irmã. Não desista se perder uma batalha. Se a gente perde uma batalha, meu irmão, não significa que a gente perdeu a guerra. Pode ser uma batalha contra o inimigo, pode ser uma batalha contra o mundo, pode ser uma batalha contra a nossa carne. Eu falei contra o inimigo, querendo dizer o diabo, Satanás, né? Não desista porque perdeu uma batalha. A Bíblia diz para a gente, 1 João 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você pecou, meu irmão, se nós pecarmos, nós precisamos confessar. Era o que aquele publicano estava fazendo. Senhor, eu errei, eu pequei, eu quero me apresentar a Ti. Não sejamos soberbos de maneira nenhuma, porque a gente já viu que isso é contrário à palavra de Deus. E Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Tá bom? Para a gente concluir aqui, para a gente terminar, eu quero ler para vocês uma carta de Matetes a Diógenes, que é uma exortação escrita lá nos anos 120 depois de Cristo, que é considerada até uma carta apologética. Depois, se você quiser procurar e ler, vale a pena a leitura. E esse homem, né, Diógenes, ele era um pagão que estava tentando entender, conhecer melhor a nova religião, o cristianismo, que revolucionava os valores da época. Olha que interessante, um pagão querendo conhecer o cristianismo, porque o cristianismo estava revolucionando os valores da época. E é isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos deixar os valores do mundo entrarem na igreja, mas nós precisamos fazer com que os valores da igreja de Cristo sejam inseridos no mundo. E aí a carta dele diz o seguinte, a gente vai encerrar aqui na carta dele, que fala o seguinte, eu achei interessantíssimo, e que pode nos ajudar a compreender qual o nosso papel nessa luta contra Satanás, contra o mundo e contra a nossa carne. Ele diz lá no capítulo 5, esse é o capítulo 5 da carta, diz assim, ó, os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular.
Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou conjectura de homens de espírito irrequieto. Nem defendem, como alguns, uma doutrina humana. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos participam de tudo, como cidadãos. E tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência aos recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas suas desonras são glorificados. Injuriados são, mas também, injuriados são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos. E os que odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Então, meu amado irmão, essa é a carta de um discípulo. Matetes significa discípulo em grego. E essa é a carta de um discípulo anônimo a esse Diógnito, que foi escrita para mostrar-lhe o que é o Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós cumprimos leis, mas se elas forem contrárias à palavra do Senhor, nós não podemos fazê-las. Nós nos casamos, nós temos filhos, nós vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós lutamos contra o sistema, nós lutamos contra a carne, contra os adversários das hostes do mal, o inimigo de nossas almas. A nossa luta não é contra os homens e nós abrimos os nossos braços para o recebermos, ainda que eles nos odeiem, sem saber a razão do porquê que nos odeiam. Que Jesus ele possa estar trazendo maior compreensão, maior entendimento, que em nome de Jesus nós sejamos alcançados e que estejamos atentos contra essas batalhas apresentadas por Lutero a nós, que são contra a carne, o espírito, a carne, o mundo e Satanás. Tá bom? Tenha um domingo abençoado e até breve, em nome de Jesus.